A paz do Senhor, irmãos. É sempre uma honra estar aqui mais uma vez para poder adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus na beleza da tua santidade. Amém? O nome do Senhor ele pode ser glorificado em nossas vidas. Passando para avisar que estará saindo uma pequena reflexão da palavra de Deus. Desde já, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sino de notificações e comenta para estar interagindo conosco. Amém? Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado em nossas vidas. Deus abençoe. Irmãos, o texto ao qual iremos meditar nesta tarde se encontra no livro das Revelações, ou livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Iremos ler apenas dois versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2, que diz: E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como vocês conhecem, o livro de Apocalipse, ele pode ser chamado de livro da revelação ou livro de Apocalipse. Trata-se a respeito das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, certo? O livro, ele se divide em 3 partes. Primeira parte, divide-se as coisas que tem visto. Segundo, as coisas que são. E terceiro, as coisas que depois dessas hão de acontecer, tá certo? Existem 2 classes de pessoas, estudiosos, que gastam todo o seu tempo na leitura do Apocalipse, e essas pessoas, certamente, a interpretação do Apocalipse, há várias correntes, dentre outros podemos destacar 2. São esses dois tipos de pessoas que trabalham com esse tipo de correntes, que são as preteristas e as futuristas. Quem são os preteristas? Os preteristas, eles acreditam que as profecias bíblicas referente ao final dos tempos já se cumpriram através das perseguições já perpetradas pelo Império Romano a contar o dia em que João o escreveu. Quem são os futuristas? Os futuristas, eles creem que a maioria dessas profecias irão se cumprir no futuro, nos últimos dias, no período anterior ao milênio. Este ocorrerá após a vinda do Senhor, terminando com o juízo final. Para interagir conosco, vai nos comentários e qual dessas 2 classes de interpretação você pertence, você acredita. Se você é preterista, bota aí nos comentários. Se você é futurista, põe aí nos comentários também, tá certo? Como eu já havia dito, este livro, na verdade, é uma carta que foram destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, tá certo? Deus arrebatou João até o 3º céu, e lá Jesus ele disse a João: olha, João, tudo que você ver aqui, você escreve, as notifica e envia às 7 igrejas da Ásia Menor, que são elas: a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós iremos falar um pouco sobre a igreja em Sardes, certo? Vale lembrar que quando João ele estava no 3º céu, lá ele se deparou com um ser de branco e 7 castiçais de ouro, ou 7 candelabros, certo? Nesses 7 castiçais de ouro haviam 7 estrelas. Essas estrelas representam os 7 anjos, os 7 líderes das igrejas na Ásia Menor, certo? E
Os 7 cartiçais de ouro representam as 7 igrejas. Então, você vai observar que essas cartas que Jesus direcionou a João, ela está endereçada aos líderes das 7 igrejas da Ásia Menor. Guarda isso para você, que isso vai servir para você de muita valia, vai ser muito importante, tá bom? Irmãos, quando o texto em Apocalipse 3, ele diz: e ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Tá bom? Se você observar, você vai ver que o significado de Sardes significa remanescente ou os que escapam, tá certo? Mas o motivo a qual Cristo na carta ele diz que tem nomes de que vive e está morto, algum erro pode acontecer. Se você analisar bem as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, você vai observar que cada carta para cada igreja tem uma finalidade, tá ok? Finalidade essa onde Cristo está preparando a sua igreja para o noivo, para o que seja, louvado seja o nome do Senhor. Cristo está preparando a sua igreja. O tema que eu poderia citar aqui, se eu fosse trabalhar no momento com esse tema, seria preparando a noiva para o noivo. Lógico, o Senhor está preparando a igreja, que é a noiva do Cordeiro, para as bodas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que você vai observar que ele diz que tens o nome de que vives e estás morto. Tá ok? Detalhe: as coisas do Espírito são interpretadas pelo Espírito, tá certo? Se você observar uma passagem que eu cito muito aqui no canal, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, Paulo diz que Deus as notificou todas as coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, as coisas espirituais se discernem com as coisas espirituais, tá certo? Louvado seja Deus. Só que, irmãos, neste assunto, você vai ver que há um erro. Observe que Cristo diz: tens o nome de que vive e estás morto. Agora, está morto por que motivo? O que é que faz o homem ficar morto espiritualmente falando? É uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não medita nas Escrituras, uma pessoa que não prepara a sua vida para ser uma vida em comunhão com Deus, uma vida em santidade, certo? Uma vida buscando, tentando viver ali nos princípios a qual o Senhor Jesus nos deixou, tá ok? Então, a liderança em Sardes, ela tinha recebido essa carta e logo esse choque, quem sabe, eu imagino o líder dessa igreja pegando essa carta e lendo: tens o nome de que vive e estás morto. Por que estás morto? Porque não há mais ação do Espírito. O Espírito parece que tinha se desapartado daquela igreja. Tens o nome de que vives e estás morto. Porque o Espírito não está mais operando no meio da igreja. Não está mais atuando no meio da igreja. Então este algo precisa ser tirado para que o Espírito volte a habitar novamente no meio do seu povo. Tá certo? Não é à toa que, ao decorrer do texto, ele vai dizer assim, ó, versículo de número 4: tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Ou seja, não era toda a igreja que estava corrompida.
uma parte, uma pequena porcentagem da igreja estava corrompida, mas tinha outra que não estava. E o Senhor diz: irão andar comigo de branco porque serão dignos. Então, para você ver que Deus, Ele não quer apenas salvar um grupo de pessoas. Cristo, Ele quer salvar a todos. Ele quer abraçar a todos, sem exceção de nenhum. Então, sem a ação do Espírito, a igreja é uma igreja morta. É uma igreja sem vida. É uma igreja que apenas tem uma estrutura, mas não tem a atração principal, que é o Espírito de Deus. Então, Jesus, nessa carta direcionada a Sardes, ele diz: olha, você tem um nome de que vive, mas está morto. E é necessário que vocês busquem, é necessário que vocês corrijam este erro de imediato. Faz uma retrospectiva aí e observa o que é que está errado e tenta corrige, para que o Espírito volte novamente a atuar, a ser atuante no meio da igreja. Então, vale salientar novamente que as cartas foram direcionadas em especial aos líderes das igrejas. Observe, irmãos, nos nossos dias atuais, infelizmente, são poucas as lideranças que estão falando a respeito de salvação, são poucas as lideranças que estão falando a respeito de santidade, onde a prosperidade material sempre é o pivô de suas ministrações, certo? Prosperidade está em toda a Bíblia. Eu não sou contra a prosperidade, mas tem pessoas que levam isso como seu objetivo principal e se esquece que não é só disso que a salvação ela se baseia em nós. Não é apenas de prosperidade que é baseada a salvação. Lógico, Cristo disse que nós temos que usufruir o bom e o melhor desta terra, mas isso não quer dizer que isto é prioridade. Isso é consequência. Bendito é o nome do Senhor. Então, temos que nos policiarmos. É bom pregar prosperidade, é ótimo, é uma maravilha. Mas temos que ensinar a igreja ao verdadeiro caminho em que deve andar. Temos que ensinar a igreja qual é o caminho certo que deve prosseguir para a santificação. Louvado seja Deus. E olha, o que ele sempre finaliza em suas cartas é isso aqui, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo de número 5, olha o que ele diz: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observe, outro detalhe muito importante: para cada igreja, Cristo, ele se apresenta de uma forma diferente. Vocês já pararam para observar isso? Observe comigo, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse e observe as cartas que são destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá certo? Veja o que ele diz à igreja em Éfeso. No capítulo de número 2, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro ou 7 candelabros. Veja o que ele diz, como é que ele se apresenta na sua segunda carta à igreja de Esmirna. Olha o que ele diz: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. A terceira carta, veja como ele se apresenta à igreja em Pérgamo. Ele diz: e ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Veja a quarta carta destinada à igreja em Tiatira. Veja como Jesus se apresenta:
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo, os seus pés são semelhantes ao bronze polido. A quinta carta, veja como Cristo ele se apresenta à igreja em Sardes, que é o texto que nós estamos estudando. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vive e estás morto. Veja a sexta carta, como é que Cristo ele se apresenta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e fecha e nenhum homem abre. E por último, veja a sétima carta, veja como Cristo ele se apresenta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e a verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Então você sabe, ao você se deparar com essas cartas, Cristo, em cada carta, ele se apresenta de uma forma diferente às igrejas. Então, você observa que a partir do momento que se inicia esse diálogo, ele começa a tratar a igreja de uma forma essa que já facilita a sua mensagem, o seu conteúdo, para que cada igreja deva se policiar, em que área cada igreja está errando, qual o segredo para que cada igreja venha sanar todas essas situações. Referente a nós em Sardes, o Espírito Santo já não estava mais operando. Então ele falou: olha, mas não é toda igreja, certo? Tem uma porcentagem que não se contaminou. E o segredo é fazer o quê? Se desvencilhar, caia fora, fuja, busque, seja forte, para que o Espírito ele volte novamente a permanecer no meio de vós. Amém? Espero ter contribuído. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Dia de vitória.